primeiro produto que a gente vai ver aqui hoje é o arroz, que na época o quilo de arroz custava apenas 64 centavos. Para a gente ter uma noção, né, 64 centavos por um quilo de arroz, hoje em dia a gente não encontra jamais um arroz desse preço. Vocês terem uma noção também, eu trouxe aqui também o pão. O pão francês, né, o pão carioca, como nós conhecemos, na época que saiu o real, a unidade custava 9 centavos. E hoje em dia a gente encontra um pão por 50 centavos, né? Então, R$ 1 de pão só é 2 pão. E antigamente dava para comprar 10 pães, né, por R$ 1. Vemos também aqui um automóvel do ano. Um automóvel naquela época, né, um automóvel do ano que custava R$ 7.243. Hoje em dia, se você for comprar um automóvel do ano, eu creio que a entrada do automóvel que talvez vai custar esse preço, né? Outra coisa aí bem curiosa, como vocês podem ver aí, é a gasolina, né? O litro, 55 centavos. E aqui nós vemos o dólar, né? A valorização a moeda que tem mais valor no mundo. Na comparação, assim que saiu o real disputava de uma forma igualitária com o dólar. Ou seja, o real tinha o mesmo valor que o dólar. R$ 1 equivalia a $1 também. E hoje em dia, né, a gente vê que $1 equivale a mais ou menos quase R$ 5, se não for mais. Está um absurdo, né? Pronto, uma coisa bem interessante, galera, que a gente vê, né, que isso não é uma coisa assim que a gente pode dizer normal ou natural, né? Porque as coisas eu sei que nunca vão estar perfeitas, mas devia ter mais uma regularidade, né? As coisas estão andando muito fora dos padrões, né? As coisas para nós aqui brasileiros não tá fácil, principalmente financeiramente. E a gente, eu sempre gosto de relatar, né, que olhando do lado, né, segundo a palavra de Deus, a gente vê que também o financeiro mexe com a vida da gente um pouco, né? Porque a gente precisa do dinheiro para comprar o alimento, para poder fazer várias coisas na nossa vida, a gente realmente precisa do dinheiro. E segundo a Bíblia, né, a gente vê que no final das épocas, das eras, poucas pessoas vão ter acesso ao dinheiro, né, e também a forma de conseguir as coisas básicas para sobreviver. Né? Porque quanto menos dinheiro a gente tiver na mão, mais difícil será de sobreviver, né, nessa terra. E a gente vê que as pessoas mais poderosas, as pessoas mais ricas, são aquelas que, né, fazem por onde dificultar às vezes para quem necessita, né, realmente ali de uma quantia mínima para poder viver, né? E a Bíblia relata que quando fosse para o fim dos tempos, muitas pessoas teriam fome, né, passariam necessidades, e ali ninguém teria compaixão e nem teria pena, nem teria pena das pessoas que estivessem passando fome, né? Então a gente vê que quanto mais alta a inflação estiver, mais pessoas vão passar dificuldade. E a gente pode alinhar também que é algo que a gente pode ficar alerta, né? Porque tudo aquilo que vem acontecendo é um espelho da palavra de Deus. Porque o tempo vai se passando e as coisas não mudam, né? O sistema não deixa as coisas mudar.
a pessoa, o pessoal, né, que tem necessidades, cada vez mais vão ficando à mercê do controle do governo, né? E hoje em dia, eu não estou dizendo só o Brasil, mas vários governos só estão dando o básico, só estão dando aquilo que o povo precisa para sobreviver. E às vezes até isso muitos não querem dar, né? Contribuir. E isso não é a democracia, né? É uma coisa triste de se ver. Mas como uma coisa que eu falo, e é verdade, a palavra de Deus tem que se cumprir de uma forma ou outra, né? E o que a gente vê é o amor esfriando na terra, né? Muitas, muitas riquezas, muito poder na mão de poucos e muitos precisando, né, de alimento, precisando de coisas básicas da sobrevivência e não tem em mão. É algo para a gente ficar alerta, né? O aumento dos preços,